boa noite aos nossos irmãos e irmãs da União Espírita de Iracemápolis e região. É um prazer estarmos uma vez mais aqui reunidos para que juntos possamos estudar um pouco a doutrina do Cristo. Desta forma, pedimos que os bons amigos espirituais possam nos envolver a todos, para que juntos possamos assimilar o estudo pertinente a esta oportunidade. Muito bem, hoje o tema que nós queremos abordar é sobre a ansiedade. E, de fato, a ansiedade é o grande mal da humanidade. Um tema, acho que muito frequente e um tema muito presente nos dias de hoje, pela realidade pela qual estamos passando, e como a doutrina dos Espíritos tem por finalidade primeira nos consolar, alimentar a nossa fé e esperança, acreditamos que com este tema nós poderemos ter mais força para enfrentarmos esta realidade. Mas vejamos, a ansiedade, se nós pegarmos assim a sua conceituação, nós vamos ver que é uma característica que antecede momentos de perigo real ou imaginário. Então são pessoas, a gente pode, diante de uma situação real, ou pessoas que ficam imaginando uma situação, um fato, uma problemática, e com isso é marcado por sensações corporais desagradáveis. Acho que todos nós já tivemos essa experiência, tais como uma sensação de vazio no estômago, coração batendo rápido, medo intenso, aperto no tórax, transpiração excessiva e outras alterações que é muito frequente nós termos, né? Eu gostaria de ter passado aqui um quadro que mostra muito bem, não sei se é possível reproduzir, não, que mostra essa ansiedade nossa, né? Porque todo dia nós estamos atrás de como vocês estão vendo, como uma presa que estão sempre correndo atrás da gente. Mas temos a consolação de entender que seremos protegidos se compreendermos melhor o Evangelho de Jesus. Muito bem. Vamos ver ainda, antes de entrarmos propriamente na questão evangélica, doutrinária, os sintomas que é muito comum as pessoas relatarem quando estão diante de uma ansiedade. Espero que isso não ocorra com vocês. Mas, por exemplo, vejam, pessoas que sentem uma fadiga muito grande, diária, insônia, falta de ar ou sensação de sufoco. Aquela ideia de como tivéssemos picadas nas mãos e nos pés, confusão mental. Também a instabilidade ou sensação de desmaio, dores no peito e palpitações, afrontamentos, arrepios, suores, frio, mãos úmidas, boca seca. Eu acho que todos nós já tivemos essa experiência, não é verdade? E nessa imagem a gente pode perceber que a pessoa ansiosa ela vai fazer com que isso reflita no corpo, trazendo dores nessas diferentes partes do nosso corpo. E muitas vezes é confundido até com umas doenças graves. Muitas pessoas acham que está passando por um infarto ou por uma coisa muito mais grave, e na realidade não passa de ansiedade. Assim, outras formas de apresentar essa ansiedade
é aquela dificuldade em engolir, aquela sensação de um nó na garganta, que tem o nome científico, que é globos histéricos. Dificuldade para relaxar, dificuldade para dormir, uma leve tontura ou vertigem. Quem já não teve um desses sintomas, ou mais deles, não é verdade? Então veja como a ansiedade é realmente algo que nos aflige e também é algo que está muito presente na nossa vida cotidiana. Então é como nós nos sentirmos assim, com a pilha esgotada. Estamos ali naquele último 1%, né? Como desanimado, desmotivado. Isso tudo, e aí é que vem então o que a doutrina espírita nos fala a respeito. Por que somos acometidos por esses sintomas, por essas sensações? E aí nós vamos então resgatando no Evangelho de Jesus que ele é profundo conhecedor da nossa intimidade, profundo conhecedor das nossas limitações, quando no Sermão da Montanha ele então deixa um capítulo específico a respeito da ansiedade. E nós vamos perceber que no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, né, nós vamos ter, por exemplo, no versículo 25, 26 e 27, a seguinte citação que eu peço licença para ler. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, ou ceifam, conforme a tradução, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que ela? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Então vejam a profundidade nesses 3 versículos, que Jesus nos fala justamente o que ocorre conosco no nosso dia a dia. Sempre estamos ávidos em responder estes questionamentos, né? O que eu vou comer, vestir, pagar as contas, não é verdade? E Jesus nos deixa muito claro que o mais importante para nós é o Espírito, porque nós somos o Espírito. Espírito este, temporariamente, transitando pelo plano físico. E para que isso possa ocorrer, nos é dado uma vestimenta carnal. Uma vestimenta carnal que requer seus cuidados, sem sombra de dúvida. Precisamos de alimentação, precisamos de trabalho, precisamos de repouso, de vestimenta, de abrigo, enfim, de todas essas necessidades que a matéria reclama. Mas Jesus nos deixa muito claro que nós estamos no plano físico para um projeto a ser executado. E os cuidados da matéria têm menor importância. Por quê? Nós somos habitantes da dimensão espiritual, habitando a dimensão física, temporariamente. E é claro que nós teremos sim, e Jesus nos afirma isso, que Deus vai prover as nossas necessidades, as necessidades básicas, para que possamos cumprir com o nosso objetivo maior, que é esta programação estabelecida pelas leis divinas, cuja finalidade
é promover a ascensão espiritual de todos nós. E ele nos chama a atenção e exemplifica como Deus provê essas nossas necessidades, pois ele compara inclusive com os animais, com as aves do céu. E realmente, elas não têm o trabalho de plantar, o trabalho de colher, o trabalho de processar o alimento, e nem por isso elas deixam de se alimentar diariamente. Esta é uma palavra que, se compreendida na sua essência, nos dá muito encorajamento. Encorajamento para enfrentarmos as adversidades que porventura tenhamos que enfrentar. Mas isso também não será motivo para que nós folguemos e, acreditando que Deus há de prover as nossas necessidades, tenhamos simplesmente que esperar que as nossas necessidades sejam saciadas. Por isso é que ele nos fala que teremos os recursos, mas recursos que nós, espíritos, vamos ter que exercitar o nosso intelecto, a nossa vida de relação para conquistar este sustento. Assim, veja que interessante, no versículo 31, ele diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Vejam que Jesus vai justamente naquele ponto que nos gera ansiedade, preocupações. E como Jesus vier ao mundo para nos estimular o progresso, o trabalho, a reforma íntima, e ele nos fala muito de esperança, porque a sua doutrina está sempre colocando no amanhã. Da forma que nós vivermos o hoje, nós estaremos construindo o nosso amanhã. Assim, por que ficar tão preocupado? Por que ficarmos perdendo tanto tempo, energia para esses questionamentos que, na realidade, não deveríamos ocupar as nossas energias e o nosso tempo no plano físico? Assim, todo aquele que busca seguir a doutrina do Cristo, eu gosto muito de colocar aqui a doutrina do Cristo, porque se nós falássemos de uma doutrina sectária cristã, poderia transparecer que seriam pessoas privilegiadas. Por isso que eu digo doutrina do Cristo, de todos aqueles que têm o Cristo como mestre, todos aqueles que gostariam de ser seus discípulos, ou seja, seguidores da doutrina deste mestre. Então, todos aqueles que buscam seguir esta doutrina passa a ter um entendimento espiritualizado de sua existência no plano físico. E o fato de nós considerarmos como maior importância o papel espiritual do ser, as demais necessidades materiais se tornam secundárias. Assim, tem a convicção de que os recursos necessários para a sua subsistência não faltarão. É essa fé que precisamos ter. Pois sempre surgirão oportunidades de trabalho para seu sustento e ou ajuda de vida. Sim. Neste versículo, Jesus abrange a todos os tipos de necessidades. Porque muitos poderiam dizer: ah, Wagner,
Você fala isso, mas eu perdi o emprego e como eu faço agora? Não tenho mais sustento? Mas não tenha sombra de dúvida que se nós estivermos passando por uma experiência semelhante, existe o lado importante, o lado que devemos observar, o porquê desta realidade. E haveremos de superar. Porque não nos faltará oportunidades, como diz, para termos um outro trabalho. E quando isso ainda não vem num primeiro momento, nunca nos faltará a ajuda devida. A ajuda devida é algo que se constrói a cada dia. E nós a construímos quando criamos laços de amizades com as pessoas, com o próximo. Quando nós procuramos ser benevolentes, pacienciosos, tolerantes para com o próximo. Ajudá-los quando esses têm algum tipo de dificuldade, mesmo que seja simples, banal. Mas a amizade, segundo os mentores espirituais, é um dos grandes tesouros que poderemos levar para a dimensão espiritual. Acho que todos nós lembramos daquela passagem de André Luiz, no seu livro O Nosso Lar, quando ele relata que ele passara por 8 anos nas regiões umbralinas. E uma vez ou outra ele sentia um refrigério da alma. E depois lhe foi dado a explicação devida. Que este refrigério era justamente uma das inúmeras pacientes que ele tinha, mas uma que, muito grata por ele fazer receitas. E ainda o texto diz receitas de troça, ou seja, ele fazia receitas até com uma certa má vontade, com a finalidade de dispensá-la rapidamente. Mas aquela mulher era uma mulher agradecida e orava por ele. E nestas orações, ele sentia uma paz interior. Vejam como é a forma também de saciar nossas necessidades. A angústia que ele vivia, minimizado pela oração de uma amizade. Assim, na continuidade do nosso estudo, veja, no versículo seguinte nós temos: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Se no versículo anterior faz menção das necessidades do hoje, do agora, do presente, e que devemos ter uma fé consolidada na palavra do Cristo, porque ele não haveria de prometer nada que não poderia ser cumprido, porque ele veio trazer a verdade para todos nós. Neste outro versículo, ele faz menção daquelas preocupações que trazemos com o futuro, com o amanhã. E isso faz, então, que nós sempre estamos a correr de forma desenfreada, em busca de recursos materiais, como nesta charge nos mostra, desses recursos materiais, e quando nós não vemos por onde caminhamos e nos precipitamos para a nossa sepultura, antecipadamente. Então, eu acho que esta figura representada nesse slide, eu acho que mostra muito aquela preocupação que todos nós possuímos. E nós ficamos sempre pensando, eu preciso garantir o meu amanhã. Eu tenho que guardar, eu tenho que poupar, Claro,
temos que ter, né, o cuidado, o controle, o equilíbrio de nossas contas, de nossa finança, da nossa saúde, mas não viver em função deste cuidado. Porque essa é uma ansiedade para um futuro que nós nem saberemos se haveremos de gozar. Até eu costumo brincar dizendo que às vezes a gente guarda tanto dinheiro para o amanhã que depois todo esse dinheiro é direcionado para as farmácias que temos dentro da nossa casa, para tomar os medicamentos para sanar aquilo que vimos nos sintomas do primeiro slide, daquele corpo todo torcido pelas dores que nós buscamos. Mas, neste versículo, ele diz de forma muito incisiva: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Aqui a palavra mal nós não devemos entender na acepção da palavra, mas aquele esforço natural que devemos empreender para termos as nossas necessidades asseguradas. Assim, o que nós vamos ver é justamente neste versículo uma palavra de consolo. Porque quando ele diz não inquieteis, ele não está simplesmente falando que fique despreocupado. Não, viva o hoje, amanhã, né? Deixa o amanhã acontecer. Ele está dizendo que para as nossas necessidades básicas, vamos ter elas correspondidas. Agora, a questão é, muitas vezes a gente diz, mas a necessidade. A necessidade básica para cada um. Porque cada um de nós temos projetos, programas a serem realizados que requerem determinados subsídios ou necessidades. Por isso que a necessidade que eu tenho é diferente do meu vizinho da esquerda, do meu vizinho da direita, do meu vizinho da frente, do meu vizinho de trás. Porque cada um tem necessidades diferentes porque trazemos programas diferentes. Só com esta reflexão, veja que nós já vamos ruir o alicerce da inveja. Por que ficar preocupado com o que o outro tem, com o que o outro faz? Deixe ele, porque é o programa de vida dele. O meu é diferente, então eu tenho que ter a fé, o encorajamento das energias para enfrentar as minhas necessidades, para que eu possa, então, realizar meus projetos espirituais. Porque, de um modo geral, nós, ao mergulharmos na dimensão física, trazemos um programa, um projeto de vida, calcado na necessidade de expiarmos os erros, os equívocos do passado, corrigindo-os, e poder promover conquistas, valores e virtudes que, sendo agregadas ao nosso espírito, vai fazer com que ascendemos para frente e para o alto. Então, a ansiedade, ela se revela como uma imperfeição do espírito. O fato de nós trazermos toda aquela inquietação, todos aqueles sintomas que nós acabamos de ver nos primeiros slides, é realmente uma imperfeição ainda do espírito. Fruto do quê? Da insegurança comum
dos que desconhecem a providência divina, sua sabedoria e seus feitos em nossa vida. Ou seja, a fé é falta de fé. Então, isso é uma imperfeição, porque a fé é uma convicção, é uma certeza. E quando nós temos certeza naquela doutrina, naqueles postulados, então nós nos alimentamos de coragem e enfrentamos a adversidade com retidão. E nos momentos dos gozos da vida, também com equilíbrio. Esta é a razão pela qual todos nós, ao transitarmos na dimensão física, teremos períodos de normalidade para refazermos as energias e teremos períodos em que seremos testados, em que seremos provados, em que estaremos resgatando débitos de um passado. Então vejam que aqueles sintomas, espero que nenhum de vocês tenham se visto naqueles sintomas, mas eles refletem ainda a nossa imperfeição. Isso vai fazer com que nós fiquemos mal, vai abaixar a nossa autoestima? Não. Ao contrário. Deve ser visto como uma referência de onde nós nos posicionamos perante a evolução divina. E quando identificamos o ponto em que nós nos encontramos na evolução, então nós teremos condições e força para realizarmos ações para resgatar valores às vezes perdidos pelo desânimo, perdidos pelas depressões, pelas desilusões. Muito bem. Por isso, como neste quadro nos mostra, nós estamos aqui para trabalhar. E é um trabalho conjunto. Cada um de nós, como podemos perceber, é como fôssemos uma engrenagem de uma grande máquina. Imaginemos de um relógio. Um relógio ele é composto de quantas engrenagens? Se uma delas, menor que seja, faltar ou falhar, o relógio não vai ter a sua finalidade final, que é mostrar as horas com precisão. Então, cada um de nós precisamos um do outro. Por isso que estamos lotados ou vivendo numa determinada família, com uma determinada profissão, com um determinado círculo de amizade. Não existe o acaso. O que existe, justamente, é esta mecânica divina que faz com que todos nós nos movimentemos e todos se movimentando harmonicamente, teremos então aquela felicidade tão almejada por todos. Mas para tanto, precisamos fazer o nosso papel. Fica claro que cumprimos uma programação por tudo isso que falamos até agora, a cada dia. Porque muitas pessoas falam assim, eu tenho uma programação de vida, como de repente ainda ela estava por se realizar, como de repente ainda ela não começou. Mas desde o instante em que nós damos o primeiro suspiro ao nascer, até o último suspiro ao desencarnarmos, esta programação ela tem que ser cumprida dioturnamente. E digo dioturnamente porque mesmo à noite, ao dormirmos, quem dorme é o corpo que repousa. Nosso espírito, todos nós sabemos disso, ele se desdobra
e tem as suas atividades, seus estudos nas dimensões espirituais. Então, por isso, esta programação que teremos o necessário para realizar, então não faltarão os insumos, não faltarão os subsídios para que possamos executá-lo com afinco. Dessa forma, não devemos nos preocupar em demasia com essas necessidades temporais, necessidades físicas, porque estaremos perdendo o foco das nossas realizações espirituais. Parece difícil, mas é uma questão de conscientização. É uma questão de mudança de paradigma. Porque nós vivemos, muitas vezes, gravitando em torno das necessidades materiais. Eu preciso trocar de carro, eu preciso reformar a casa, eu preciso comprar tal eletrodoméstico ou eletrônico, preciso mudar o meu celular, né? Hoje está muito em moda, cada mês tem um modelo novo, e a gente perde o foco. Por que estou no plano físico? O que eu levarei para a dimensão espiritual? Será que um celular novo? Um carro novo? Mas a gente fica tão angustiado, ansioso em manter esta modernidade, e muitas vezes são coisas que nem utilizamos na sua plenitude, mas precisamos ter porque outros têm também. É isso que precisamos mudar. A doutrina do Cristo nos mostra que devemos nos empenhar na execução do nosso programa espiritual, e os recursos materiais nos serão ofertados com certeza. Assim, a cada dia temos uma oportunidade de crescimento, na adversidade como na bonança, na alegria como na tristeza, nos períodos como estamos vivendo hoje, em que a enfermidade campeia para todo lado, para valorizarmos a saúde quando nós a gozamos. Por isso que precisamos estar, cada um, fazendo a sua parte. E esta foto que eu coloco agora, ela é muito emblemática, porque se vocês já observaram o trabalho das formigas, que sozinhas são insignificantes, porém, quando unidas, elas são capazes de transportar grandes objetos pesados, muito mais do que seu peso e do seu corpo. Criar construções como esta que estamos vendo, para que atinja seu objetivo, no caso, buscar a seiva daquela planta. Então é esse a razão pela qual estamos na dimensão física. E não vamos nos preocupar com coisas de menor valor. Já finalizando, neste outro versículo nós temos: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, vejam que Jesus está nos estimulando ao trabalho espiritual do nosso ser, à construção da nossa moralidade, das nossas virtudes, do nosso intelecto. E quando priorizamos esta programação espiritual, as questões secundárias, elas vão sendo resolvidas a cada dia, a cada instante.
Neste versículo, então, fica muito claro o objetivo de estarmos no plano físico. É isso que nós gostaríamos na noite de hoje, que tivéssemos esta compreensão, de entendermos por que estamos vivendo esta realidade, por que esta adversidade coletiva está nos atingindo, o que ela está nos ensinando, e não ficarmos ansiosos ou com medo. Temos que ter as precauções. Ela está nos ensinando a ter os cuidados que sempre renegamos. O cuidado com a nossa higiene pessoal. O cuidado com a saúde. Quando nós a desperdiçamos pelas noitadas, pelo consumo excessivo, exagerado, muitas vezes das bebidas, pelo trabalho excessivo, bem como aquelas pessoas que ficam na ociosidade. Então são ajustes que nós devemos ter. Por isso que o plano físico é justamente este terreno fértil, onde cada um de nós teremos que arar, depositar a semente da virtude e fazê-la e cuidá-la para seu crescimento. Ou seja, da construção deste reino de Deus dentro de nós. Porque muitas pessoas acham que o reino de Deus é o céu, é o paraíso, é uma região. Não. O reino de Deus está dentro de nós. Nós que precisamos garimpá-lo, buscá-lo, tirarmos todas as mazelas para que ele possa fazer luz e brilhar. E como fazemos isso? Empreendendo o nosso tempo, a nossa energia, o nosso trabalho nas conquistas dos valores morais, das virtudes e da intelectualidade. Esta construção se dá com o conhecimento da verdade. Então, quando no versículo diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, a palavra justiça aqui deve ser entendida justamente como verdade. Porque era uma expressão usada muito frequentemente no tempo de Jesus e como sinônimos, justiça e verdade. Porque só faz justiça quem está com a verdade. Quem não está com a verdade vai fazer injustiça. Então, por isso que nós colocamos que o que precisamos buscar é o conhecimento da verdade. E onde ela se encontra? Nas leis divinas. E quem nos trouxe de forma a ser compreendida? Jesus. Então, vejam que precisamos nos voltarmos para a lei divina, se nós almejamos a paz e a saúde espiritual. Desta forma, o Pai, Deus, proverá as oportunidades e os recursos para essa conquista. Vejam, oportunidades. Porque todos nós, diariamente, temos inúmeras oportunidades de crescimento. É que nós, muitas vezes, fazemos vistas grossas. Ou então, como na parábola do bom samaritano, quando os outros dois elementos da parábola saem de largo. Mas oportunidades não nos faltam para o crescimento, para a nossa melhoria. E quando observamos as oportunidades e a abraçamos, os recursos para a sua realização e conquista também não vai nos faltar. Este é o grande alento que o Cristo nos traz nestes versículos. Neste momento do Sermão da Montanha, conhecendo
à fragilidade humana, ele nos dá justamente o alento necessário. E olha que interessante, à medida em que nós procurarmos estas oportunidades e recursos, nessa mesma proporção dos nossos esforços para a realização dos nossos objetivos, seremos contemplados. Por isso, neste versículo explica as diferentes necessidades que trazemos. Porque somos pessoas em níveis evolutivos diferentes. E cada qual busca e vê oportunidades e recursos e aplicação desses recursos de forma diferente. Por isso que a minha necessidade é diferente da sua. E por isso que nós devemos trabalhar com as oportunidades e com os recursos para podermos, então, empreendermos nossa evolução. E assim, nós vamos, pouco a pouco, degrau a degrau, subindo na escala evolutiva, chegando aos patamares que a todos nós nos foi confiado, na condição de harmonia, equilíbrio e paz. Então vejam que quando nós falávamos que a ansiedade é o mal da humanidade, é porque ela revela as nossas imperfeições. Somos espíritos, sim, imperfeitos, mas somos a imagem e semelhança do Pai. Ou seja, temos todas as condições para corrigir essas imperfeições e para chegarmos a um patamar de equilíbrio. Com esta mensagem, quero deixar a todos um voto de fé fortalecida, de encorajamento por este momento que também vai passar. Porque isso me faz lembrar Maria, mãe de Jesus, que dizia àqueles que a procuravam: tudo passa. E passará mais rápido ou não, de acordo com a nossa espiritualização, ou seja, de mudarmos as nossas referências. Somos espíritos na dimensão física e não pessoas que trazem espírito. Queridos amigos, irmãs e irmãos, eu agradeço muito por esta oportunidade, por esses instantes de reflexão, e que possamos brevemente estarmos muito mais próximos, mas tenham a certeza que o calor espiritual nos aproxima sempre. Que Jesus nos abençoe e agradecemos imensamente aos amigos espirituais que, estando conosco, nos deram a oportunidade de melhor compreender este estudo. Paz a todos, Jesus sempre. Que assim seja.